aquela validação que você deu na aula passada. Essa chamada está sendo gravada. Entendi. Aí deu um erro lá. Só que ele me mostrou aqui. O erro foi o quê? Na hora de compilar, na hora de validar? Na hora que eu estava tentando validar, que eu estava botando lá a numeração 001, alguma coisa para criar, para incluir, ele dava um erro. Eu até mandei no grupo aqui. Cadê o grupo? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Só que aí o Diego mostrou ali, sublinhou, que está aparecendo como 0003. E na verdade tem que ser 003. Aí eu vou ver lá no... 3 zeros aqui, na sua função. Aí eu vou abrir aqui o configurador para poder bater essa questão. Beleza. Gente, todo mundo conseguiu fazer validação de campo? Foi fácil? Foi difícil? O que vocês acharam dessa atividade? Achei difícil. Mas assim, aos pouquinhos, a gente vai aumentando o grau. Eu passei uma funçãozinha básica, vamos lá, foi o FOG 003. Então, eu passei uma funçãozinha, e aí vocês tinham que colocar lá na validação. Aí aqui, ó, o FOG 003C, eu já tinha colocado. Esse C código aqui é a variável que você vai chamar lá, né? Então, você vai chamar o underline, e o C código é o código que vai digitar. Você vai passar como M setinha. Vamos até entrar lá no SZ. E aqui ele valida. Então, eu pedi para vocês validarem a quantidade de caracteres, não permitir menor do que 30. Então, o que vocês teriam que fazer? Ó, aqui é o D, vou criar um D, beleza? Aqui vai entrar a descrição, você descreve. Aí, essa variável aqui, eu tenho que verificar o tamanho dela. Aí eu disse aqui, ó, retorna a quantidade de caracteres. Então, a quantidade é len. Esse LRET aqui é para ele retornar verdadeiro ou falso. A princípio, ele entrou, vamos dizer que é verdadeiro, porque a gente não sabe se tem menos que 30 ou não. Então, quando eu pego aqui a variável, tiro os espaços dela, que dou um altrinho, que o altrinho tira o espaço. E o len, ele retorna a quantidade de caracteres. Então, eu dou um len, se for maior, se for menor, na verdade, do que 30, eu dou a mensagem. Não é permitido informar caractere menor do que 30. Não é permitido informar menos, na verdade, menos que 30 caracteres. Você está criando esse aí já no FOG 3 ainda, né? Não passou por 4, não. Isso aqui é o gabarito do problema que eu dei. Que eu pedi para vocês fazerem, né? Então, como alguns acharam difícil, então, olha só. Aqui eu tenho essa variável, altrim. Vamos lá, deixa eu ir na SZ1 aqui. Abrindo. Por quê? O que acontece? Eu pedi para vocês, na validação do campo de inscrição, colocar uma validação para não permitir menos que 30. E eu dei esses comandinhos aqui para você no fonte que eu mandei. Então, fonte, eu mandei fonte com a função len, retorna a quantidade de caracteres da variável. Passei o altrim, que retira todos os espaços. Então, eu usei aqui, ó, a descrição, que ele vai passar no parâmetro. E aí ele vai vir, ó, se a descrição for menor. Aí eu tirei os espaços do campo de descrição e o len, que é o tamanho. Se for menor do que 30,
eu mando uma mensagem, MSG alert, e retorno falso. Para quê? Para que lá no programa ele retorne falso e não deixa o usuário gravar. Então, eu vou só comentar esses carinhas aqui. Aí, no meu configurador, eu vou lá na minha tabela, na SZ1, e no meu campo de descrição para colocar isso. Então, esperando abrir. No validador. Isso, do campo de descrição. Então você cria toda a regra no código e só joga para o validador para poder a regra ficar válida no sistema. Aí minha dúvida é, se eu criar duas regras, eu consigo colocar duas regras distintas no mesmo validador, para o mesmo campo? Consegue. Consegue. Você vai botar o underline nessa função, vai botar ponto, end, ponto e uma outra regra no mesmo campo. Ou eu posso jogar as duas regras aqui dentro, na mesma função. Então, aqui, vamos dizer, ó, essa função aqui, eu estou validando o tamanho. Aqui, eu vou validar. Então, ela não pode ter menos que 30 e também não pode ser maior do que 50. Não é permitido informar texto maior que 50 caracteres. Gente, alguém tem dúvida? Alguém tá enrolado, não está conseguindo? Eu vou jogar lá no programa ainda isso aqui, tá no campo. Não é permitido informar texto com menos de 30 caracteres. Então, o meu texto, ele vai ter... Aí aqui, ó, eu vou botar esse LRET. Se LRET... Não, embaixo. Se ele der falso aqui, eu nem entro aqui. Então, eu vou jogar o LRET end.end. Por quê? Se ele for falso, ele não vai entrar aqui, ele vai passar por aqui, ele vai sair, vai dar mensagem. Se aqui, porque ele começa como true, entrou aqui, aqui, ó, ele foi falso? Não, está com maior do que 30, então ele vai vir para cá. É menor que 50? Ou é maior que 50? É, aí ele entra aqui e dá mensagem. Aí eu vou lá no meu configurador, base de dados, dicionário, base de dados. Vou no meu campo de inscrição, vou colocar essa validação do usuário lá. Alguém tem dúvida nessa funçãozinha aqui que eu fiz? Não está claro? Tem alguma dificuldade aqui de entender esse código? Não tenha medo de perguntar, tá, gente? Eu estou vendo esse código aí, você criou, no caso, dois, um para mais, um para menos. Isso. Mas eu poderia colocar em funções separadas. Um if, não, eu ia falar um if que diga se maior que 30, ou se não, menor que 50, né? Sim. Ele aceita esse tipo de coisa. Else, if else. Pode ser case também, enfim. Aí, qual é o problema de eu colocar assim? Eu posso colocar assim, else e if, por exemplo. Vou botar else if aqui. Se ele for menor que 30, ele vai entrar aqui. Se não, ele vai validar aqui. Aí esse cara aqui não faz sentido. Se não, se for maior que 50, dá mensagem. Pode colocar assim também. Outra duvidazinha aqui, porque eu não sei se é besta ou não. Não tem problema, é para perguntar mesmo. Lá no código, depois de LRET,
dois pontos igual, no caso, ele tem um ponto T ponto num, e no final ele tem um ponto F ponto. O que seria esse ponto T ponto e esse ponto F ponto? Tá bom, beleza. Então, olha só. Ele começa aqui, esse aqui é um lógico, tá? Variável lógica, ok? Verdadeiro ou falso? True Ah, ou o T de false? true. É. Ah, Então, ele começa sempre como true. Por quê? Toda validação que eu colocar lá, ele tem que retornar um valor lógico. Se ele permite ou não o usuário digitar a informação, a passar na validação do campo. Então, ele começa aqui como true. Não digitou nada, não validei nada, então é verdadeiro. Se ele entrar em uma dessas condições, eu passo falso e eu devolvo o falso para ele não deixar ele incluir aquela descrição. Fica travado. Só permito que ele inclua a descrição quando eu passar true. Ou seja, for verdadeiro a minha condição. Então, exatamente isso. O campo, ele não deixa o usuário validar nada, entendeu? entendi. É isso. Aí aqui, deixa eu fechar aqui, sair daqui desse MVC. É porque eu estava fazendo um MVC, essa tela aqui é MVC. Vai ser a nossa próxima aula depois dessa. Porque eu passei para vocês, só resumindo, recapitulando aqui, o fonte que eu passei para vocês do FOG 002 é esse aqui, ó, onde ele faz a rotina e tem uma função mbrowser. Depois, na próxima aula, a gente vai ver MVC. Então, a gente vai estudar fazendo dessa forma, criando um FWM browser, criando os objetos, e aqui ele chama as opções. Embaixo aqui ele cria um módulo do MVC, mas isso aqui vai ser na próxima aula. Vou deixar como estava antes. Então, gente, façam aí também esse programinha, quem não conseguiu, para validar a inscrição. Eu quero menos, mas eu quero que vocês façam uma validação, que quem não conseguiu, obviamente, para validar, não pode ter mais do que 30 caracteres no campo de inscrição. Eu só estou esperando o sistema liberar. Tipo assim, eu tô fazendo junto com você, tô fazendo um pouquinho diferente, Tá bom? mas que vai trazer resultado. Porque, por exemplo, eu coloquei a mesma mensagem tanto para 30 quanto para 50, que é tipo assim, favor informar informar entre 30 e 50 caracteres. Porque se a pessoa colocar menos que 30, ele já vai dizer quanto é no mínimo, quanto é no máximo. E se ele informar mais que 50, ele também vai dizer que o tanto mínimo quanto máximo. Que aí ele não erra, a pessoa não erraria duas vezes. Tipo, pô, coloquei de menos, agora coloquei de mais. Entendi. Então, cadê meu configurador? Mas está lenta demais. Está abrindo o configurador ainda aqui. Aí, esse aqui é o meu fonte. Deixa até aberto aqui para vocês verem. Da validação. Quem quiser copiar aí para jogar lá no campo. Eu acho que ele está lento por causa do console. Deixar aberto aqui para ver se vai mais rápido. Quem já fez
entra no configurador, na tabela SZ1, eu vou precisar que vocês criem 2 campos lá. Quantidade, um campo de quantidade de horas do curso e o campo do valor do curso. Valor por hora, valor hora. Uma quantidade de horas e o outro é o valor hora do instrutor, vamos dizer assim. Estou aqui mobilizado, esperando minha base avançar. Tentando compilar, tá dando um erro. Você consegue abrir a parte lá do seu código de novo? Tá aqui. Ah, aí mesmo. Espera aí. Tá certinho. Não, só tô conferindo porque o meu tá. Tô tentando compilar o meu, tá dando erro. Aí eu tô querendo entender o que pode estar diferente. Ah, o princípio tá certinho. Compilar. E eu não posso nem compilar, que eu se você tiver no sistema, ele não vai deixar você compilar, não, tá? Não, dessa vez eu fechei. Pô, tava dando erro lá. Não funciona, não compila, sistema aberto na outra tela. Galera, estou entrando aqui na SZ1. Então, eu vou colocar a minha função de usuário lá no campo descrição. Então, você vai dar um editar. Vou pegar o nome da função, que é algo de validações. Vou botar um underline. Toda chamada de usuário, você sabe que é o underline. Aqui dentro, eu estou passando a descrição, aqui, ó, descrito. Então, dentro eu vou abrir um parênteses e vou chamar a variável descrição. Só que, como ele é uma variável de memória, eu tenho que passar assim, ó, setinha, descri. Por quê? Porque ainda não está gravado no banco, é uma variável... Opa, desculpa. Z1, underline, descri. É isso. Ah, eu queria colocar uma outra validação, outro fonte, outro programa, consigo? Aí tu coloca um end e o nome da tua outra função. Você consegue colocar mais de uma e vai colocando as condições. Assim, essa função aqui que eu tenho que chamar. Eu poderia nem passar parâmetro, e aqui dentro eu passar também o m descri, eu também posso fazer isso, tá? Passar aqui, ó, Z1, descri. Ao invés de passar o parâmetro aqui da descrição, eu posso fazer isso também. Mas como eu estou passando por parâmetro, ok. Então, esse é a condição que eu teria que colocar para validar a descrição. Salvei. Agora nós vamos criar 2 campos aqui, tá? Para a gente fazer testes de gatilho. Então, vou dar um incluir. Vou criar um campo de quantidade de horas do curso. C1, ETD, HR. Opa, quantidade é numérico. Tamanho. Então, tamanho de quantidade de horas. Pode ser tamanho de 10. Não tem decimal, que é a quantidade. Não vai botar... Eu poderia até botar um formato, tá? Eu não vou botar não, porque esses formatos aqui são tudo zoados. Eu vou botar aqui TD horas. Quantidade de horas
do curso. Se vocês quiserem incluir os campos na tabela também, podem incluir. O número não é recorrente com tamanhos decimais, se necessário utilizar somente e colocar 0 na decimal para ele atualizar a picture, que ele cria a picture automaticamente. Nem precisava ser o tamanho de 10, mas eu criei de 10. Quantidade de horas não tem mais que... Vocês podem botar, sei lá, tamanho 5, não tem problema. Vai ficar mais real. Vou botar um negócio mais real. Pronto. O máximo que dá para fazer aqui é 1.000 horas. 99.000 horas. Então, beleza. Criei quantidade de horas aqui. Vou salvar. Vou criar mais um outro campo, além da quantidade de horas. Vou criar o campo valor VL. É o valor do HH. É o valor VLHH, que é o valor da hora do professor, do instrutor. Então, vou botar numérico também. 14, 2. Vamos botar 12, 2. Ou seja, tamanho de 12 com 2 caracteres. E aqui o título vai ser valor HH, VLHH, o prof. Valor H, ó, valor homem hora. Professor. Ok. E o último, eu vou criar um campo chamado custo VL custo. E vai ser o custo do curso. Então, qual é o custo do curso? É numérico também. Botar custo operacional. Beleza. Então, eu criei 3 campos. Quantidade de horas, valor do HH do professor. Então, qual é o valor da hora do professor? E o valor do custo operacional. Aí, eu vou criar mais um aqui. Esse campo, esse último aqui vai ser o código do fornecedor, que é a referência do professor que vai ministrar esse curso. Então, eu vou botar aqui, ó, Z1 Prof, que é o professor, caractere de 6. Eu vou botar aqui é o código prof, código do professor. Beleza. E o último, para fechar, eu vou colocar a descrição, o nome do professor. Vocês estão acompanhando, gente? Eu estou muito rápido.
Acompanhando. Acompanhando você diz vendo ou acompanhando você diz escrevendo ao mesmo tempo? Não sei, vocês estão só vendo ou estão fazendo também? Eu estou anotando aqui para fazer. Tá. Então, vou botar aqui o nome próprio. Beleza. Vou botar 40. Arroba, exclamação. Nome professor. Nome próprio. Pronto. Pronto. Então, eu criei esses campos aqui. Eu quero que vocês criem agora na base de vocês aí. Vocês vão criar quantidade de horas, valor da hora, o valor do custo, o código do professor e o nome do professor. Vou deixar nessa tela aqui para vocês verem o nome dos campos. Lembrando que todos esses quantidade e valor é numérico. E o nome do professor e a descrição é caractere. Código do professor, 6, caractere de 6. E o nome do professor, caractere de 40. Incluam aí, vou dar para vocês, são 10h30. Vou dar para vocês 5 minutos. Quando for 10h32, 10h37. Porque a gente vai fazer uma atividade juntas. Oi, pois não? Eu vou chamar ela. Vocês estão chamando, né? Eu vou chamar ela, porque às vezes ela não ouve lá. Então, eu só não peguei a parte ali de valor numérico do... Tá. Porque parece que você botou lá um limite, né? Não, quantidade, quando eu escrevi quantidade de horas, eu botei só 5. Porque a quantidade de horas, tá? 100 horas de curso, 200 horas. Mas eu botei 5, tá? Aí na decimal você tem que digitar 0, que ele vai criar o formato automaticamente. O sistema cria automaticamente isso. E nos outros eu botei 12, tamanho de 12, e 2 decimais, que é valor, né? Esse nome aqui poderia até ser um campo virtual. Eu criei um campo real. Vamos fazer o seguinte, a gente nunca fez um campo... Estou pensando. Não, deixa real mesmo. Campo virtual para trabalhar é muito chato, depois a gente faz isso. Mas a gente poderia ter criado um campo virtual. O campo virtual ele não cria no banco, tá? Ele só cria na tela. Quando vocês começarem a concluir, vocês me avisam. Aqui foi, mas não tem problema, tipo, não seguir à risca os nomes que você está colocando, né? Ou é importante?
Não tem problema não. Tá bom. Só vai ter problema depois, quando a gente fazer os gatilhos, você tem que fazer também com o mesmo nome do Mesmo campo nome. que você criou. Senão eu posso me perder e colocar o seu, né? Então é bom só você fazer igual eu fiz aqui, ó. Vou fazer, vou dar uma Eu alterada. cortei aqui no configurador, e aí vocês vão lá e salvam os campos, tá? Dá um OK. Depois vai lá no disquetezinho e clica em salvar, para ele gerar os campos. Pessoal, eu estou aproveitando, estou compilando a validação que eu fiz, eu coloquei lá na descrição. Estou também colocando e estou aproveitando também e compilando o programa Fog lá. Todo mundo conseguiu, gente, escolher os campos? Finalizando. Tá. Que aí a gente vai começar a fazer o gatilho, vamos começar a consulta padrão. Luiz e Marcelo, foi fácil fazer a validação do campo? Conseguiram? Não, Fagundes. Oi? Ralei um pouquinho. Mas conseguiu? Sim. Então, Esse último numérico aí, ele é numeral ou ele é caractere? E de quantos? o último é caractere. O código do professor e o nome do professor. E aí de quantos O prof, Z1 prof, é de 6 e o nome é de 40. Caractere Show. de 40. Então, galera, a galera já está concluindo já. A gente vai ver como é que ficou esses campos no cadastro. Eu vou abrir meu cadastro aqui. E aí, a gente vai criar gatilhos para esses campos. E aí, a gente vai aprender o gatilho, vamos aprender a fazer uma consulta padrão. Vamos lá, gente. Estou no meu cadastro, tá? Vou parar aqui, tá? Todo mundo já incluiu? Compartilhar minha outra tela. Que já foi. Beleza. Então, para. Então, aqui é a minha tela do Proteus, beleza? Os campos que foram incluídos. Está lá. Quantidade de horas.
valor hora, custo operacional, o código do professor e o nome do professor. O que acontece? Nesse cadastro aqui, esse meu curso, vamos botar aqui, ó, já tem o curso já incluído. Então, curso de ADVPL. Tá lá. O curso de ADVPL tem a duração de 200 horas. E o valor hora do professor, ele me cobra no valor de 120 a hora. Eu quero que quando ele digite a quantidade de horas e o valor de hora do professor, ele atualize o custo operacional automaticamente. Para quê? Para que eu não precise ficar digitando e simulando erro, e eu posso errar nesse custo. Na verdade, o custo é a quantidade de horas vezes o valor de hora do professor, o valor hora dele. Então, vai me dar o total do custo desse curso. Além disso, o código do professor, ele está cadastrado no fornecedor, no meu cadastro de fornecedores. Então, aqui eu quero ter uma lupinha buscando do cadastro do fornecedor uma consulta, e aí ele traz o código e a descrição do nome automaticamente. Essa é a nossa missão. Então, missão número 1, como é que eu preencho esse campo de custo operacional automaticamente? Através de uma opção no configurador chamada gatilho. O gatilho me permite fazer atualizações de forma automática através de informações ou triggers, né, como se fosse uma trigger, né? Através de uma trigger disparada a partir de um outro campo que eu digito. Então, eu consigo preencher. Então, essa é a primeira coisa. Uma outra coisa que eu quero ter nessa tela, eu não quero, e aí Luiz e Marcelo, que já é mais antigo, o que eu faço aqui? Ó? Eu não quero que o cara digite nada. Eu quero só que o gatilho funcione. O que vocês me sugerem? O que eu tenho que fazer para que esse campo aqui seja visualizado só e eu não consiga alterar? Tem que mudar lá o campo para virtual. Se eu botar virtual, eu excluo ele do banco. Eu quero ter ele no banco. Eu não posso botar virtual. Virtual ele não é campo real. Sim. Mas eu quero ter ele no banco. É só Repete a mudar lá pergunta, por favor. só mudar lá para ele visualizar. Isso aí, pessoal. Botar para visualizar. Então, vamos lá no configurador. O que eu pedi foi que esse campo aqui ele não pode digitar. Ele tem que ser resultado da quantidade vezes o valor hora. Então, a gente tem que ir lá no configurador, que eu acabei saindo, né? Por ter saído. A primeira coisa, botar esse campo aqui para visualizar. A segunda coisa que eu preciso, e aí a gente vai ver junto, é criar um gatilho. Quando ele digitar a quantidade de horas e o valor do HH do professor, ele vai preencher o custo automaticamente. Então, vamos fazer isso aqui agora, beleza? E aí eu já começo ensinando o que é gatilho. Gatilho é todo são triggers, e triggers em inglês é gatilho, em português, né? Para quê? Para a gente fazer disparo e atualizações automáticas a partir de um determinado evento. Antes, eu vou lá no MetaBLS Z1 e vou botar o campo para visualizar. O meu Smart Client deu problema. Meu Smart Client deu algum problema aqui agora. Estou tentando abrir o módulo de compra, a parte lá do que a gente está fazendo, né, atual e tal. E aí ele fica dizendo qual o problema? Deixa eu clicar aqui para poder te falar. Eu entro aqui no específico cadastro de curso, aí confirmo para entrar. Quando eu confirmo, ele demora um pouquinho e diz assim em seguida. Smart Cliente, um problema foi encontrado na execução e será concluído. Para maiores informações, clique em detalhes. Clique em detalhes.
Provavelmente é no seu programa, tá? Esse erro aí deve ser no seu programa do M-Browser, né? Esse aqui, ó. Esse programinha aqui, ó. O FOG 002, esse programinha aqui. Vou olhar. Mas vê qual é o erro, vê em detalhes e vê o que está dizendo aí. Beleza. Às vezes é uma variável que não existe. Gente, então eu estou aqui no campo PL custo. Então, aqui, ó, no contexto, eu tenho real e virtual. Virtual é o campo que ele não é criado no banco, não é aqui. É a propriedade que eu quero. Eu vou botar para visualizar. Ou seja, toda vez que esse campo foi exibido, ele só visualiza. Ele não consegue alterar. Tá? Então, beleza. Já salvei. Confirmo. E avanço. Pronto. Agora, eu quero, quando ele digitar a quantidade e o valor hora do professor, preencher o campo custo. Então, eu vou digitar aqui, eu vou clicar na pastinha, ele vai mostrar os gatilhos. Aqui, essa segunda opção, gatilhos. E aí, eu vou criar um gatilho. O que é esse gatilho? Vou clicar no mais. O campo, o que é o campo? O campo é a origem, é da onde parte a informação. Então, a origem é a quantidade de horas. Então, é o campo origem. Qual é o nome do campo quantidade de horas? Z1 QTDHR. Então, vou botar Z1 QTDHR. É o campo da onde vai startar o gatilho. A sequência ele preenche automaticamente, de acordo com os inúmeros gatilhos que eu puder ter para esse campo. Contradomínio. O contradomínio é o que vai receber a informação. Qual é o campo que vai receber a informação? O custo operacional, que é o Z1 VL custo, no meu caso aqui. Z1 VL custo. Qual é o tipo de gatilho? Gente, 90% das vezes é primário. Em alguns momentos é posicionamento, mas na maioria das vezes a gente usa primário. Então, primário. O posicionamento, você posiciona na tabela e busca informação. Aqui, ele vai fazer o cálculo. Que cálculo é esse? Como é o campo que está na tela, na memória da tela, ele não foi gravado no banco, porque ele acabou de ser digitado, então você vai pegar a memória, que é o M7, do campo C1 QTDHR, vezes a memória do campo Z1, desse campo aqui, ó, vezes esse campo, PLHH. C1, PLHH. Ou seja, quando eu digitar a quantidade, ele vai fazer essa multiplicação e vai preencher esse contradomínio aqui. Aí, tá bom, depois eu vou complicar mais ainda um pouquinho. Então, cria o gatilho, ok? Vou cancelar aqui e vou incluir para ver se vai funcionar. Ó, o campo já está visualizado, só visualizado. Melhor, eu vou lá no curso, só vou dar um alterar. Então, aqui, ó, qual é o valor hora? R$120 do professor. Qual é a quantidade de horas? A quantidade de horas é 200 horas. Pronto. Deu R$24.000 o custo operacional de ADVPE, de arquitetura do Proteus. Aí, se eu mudar agora esse valor hora do professor, vou botar R$100 a hora. Esse professor, achei um preço mais barato. Ué, ele não atualizou o custo operacional. Por que ele não atualizou o custo operacional, gente? Eu botei valor hora. É isso que eu ia te perguntar, porque na questão da quantidade de hora, ele está se referindo na mudança da quantidade de hora, né?
não pelo Isso. valor hora. O que eu preciso fazer para ele alterar o valor hora também? Digitar lá 200 novamente na quantidade de hora ou outra numeração, né? Criar um novo gatilho no valor. pra Isso, disparar também. Ah, sim. E isso se aí. você colocar a quantidade de hora antes de colocar o valor hora, ele também vai dar erro, né? Vai dar erro. Se eu botar a quantidade de hora primeiro, botar 0 aqui, ele já zerou. Ou botar 1 aqui, depois botar 200 aqui, ele não atualiza. Então, o correto é eu ter 2 gatilhos. Um para a quantidade de horas e outro para o valor da hora, porque se ele digitar aqui, o sistema automaticamente atualiza também. Aí blinda qualquer alteração de um lado ou de outro. Esse que eu fiz foi partindo da quantidade, então tem que fazer um partindo do valor hora. Então vai ser Z1 VLHH. Quem vai receber a informação? O custo. Eu nem me lembro do nome do campo. É que não tem o O no final. É o custo. Deixa eu ver aqui o nome dele. VL custo, na verdade. VL custo. Então, Z1 saindo do VLHH indo para o VL custo primário, e aí a multiplicação é a mesma. Memória, porque eles estão na memória, C1 VL quant, ou melhor, ITD HR vezes a memória do campo C1 VL custo, ou melhor, VLHH, que é a quantidade de horas vezes o valor da hora. Pronto. Deixa eu salvar. E aí, vamos ver como é que vai ficar agora. Eu vou cancelar e alterar aqui para ele atualizar. Então, aqui eu vou botar 200. Como a quantidade está zerada aqui, ainda não preencheu. 100, 20 mil. Vou alterar a quantidade de novo, de horas. 100. Atualizou. 200. Atualizou. Então, gente, tá lá. Coloquei 2 gatilhos. Está funcionando o custo operacional. Ou seja, vocês aprenderam para que serve gatilho. Então, eu quero digitar unidade, eu quero trazer automaticamente a cidade. Você pode, eu posso criar um campo unidade, eu posso criar um campo cidade, e ele trazer automaticamente a unidade do Estado, né? Unidade federativa. É possível. É igual acontece no CEP, né? Por exemplo, você coloca o CEP do seu lugar, ele já puxa o seu endereço completo. Isso, aí ele usa uma API, na verdade, e aí no Protest também tem algumas opções que você pode colocar o CEP e trazer também. E aí tem umas integrações que você busca lá do site de Correios. Então, pronto, está feito aqui o gatilho. Já aprenderam. E aí tem uma série de possibilidades para fazer gatilho, tá? Estou ensinando o mais básico para vocês entenderem para que é gatilho. Mas vocês podem ter necessidade de fazer outros. Aí, agora, eu preciso colocar uma lupinha aqui no código do professor. Mas, para isso, eu quero criar uma consulta padrão minha, eu não quero usar uma consulta padrão, uma outra consulta padrão, que já exista do fornecedor. Aqui ele vai buscar os dados do cadastro fornecedor.
Inclusive, eu não sei nem se eu tenho dados no meu cadastro de fornecedor, acho que está vazio. Deixa eu incluir o fornecedor. Vocês também podem incluir aí. Porque eu preciso buscar alguma coisa lá, eu preciso buscar um fornecedor válido. Tem um aqui de teste. Vai ser esse mesmo que eu vou colocar. Tá. Então, como a gente já tem um fornecedor aqui de teste, eu vou criar uma consulta padrão lá no configurador. Por quê? O que acontece? Essa consulta a gente vai vincular no campo para ele consultar automaticamente o fornecedor. Então, aqui nessas opções ao lado, você viu o gatilho, e eu vou colocar agora consulta padrão. Selecionei, cliquei aqui, e vou dar um mais. Esperando abrir. Isso tudo, gente, é importante. Para quem já conhece configurador, isso parece ser chato, mas é importante vocês saberem, porque no dia a dia a gente usa muito. Então, eu vou colocar o nome da minha consulta de SA2X. Por que SA2? Porque é o nome da tabela do cadastro de fornecedor. E como é que eu sei, Otávio? Se você for no cadastro de fornecedor e der o incluir, e em qualquer campo da F1, ele vai botar o A2. Então, toda vez que tiver só 2 caracteres, você coloca um S na frente. Então, a tabela é SA2. Tá. Descrição. Cadastro de fornecedor. Não deu. Então, vou botar fornecedores. E vou botar LF no final, que é de Little File. É um cadastro específico. Beleza. Digitei aqui a descrição, criei consulta padrão. Você pode criar uma consulta específica, uma consulta de usuários, de grupo de usuários, consulta via web service, enfim. Avançar. Essa consulta aqui via web service, ele consulta uma API, tá, gente? Isso aqui é novo, ele consulta uma API, você coloca o código da API, os dados e tal, ele consulta. Aí, eu vou pesquisar a tabela de fornecedores, que é SA2. Aqui, selecionei a tabela de fornecedores e dou uma habilita inclusão, eu vou botar habilitar, porque durante a consulta ele permite o usuário incluir um novo fornecedor. Cliquei em avançar. Aí aqui eu coloco quais são os índices de pesquisa e quais são as colunas que eu quero pesquisar. Então, vou botar mais. Quero pesquisar pelo código. Ok. Na pesquisa pelo código, quais são as colunas que você quer enxergar nessa consulta? Eu quero enxergar qual é a filial desse fornecedor. Filial você coloca sempre em tudo, tá, gente? Código. Desculpa, errei. Colocou a filial. Dá um confirma. Aí vai aparecer o campinho filial. Depois clica no mais. Aí seleciona o código. E confirma. Ele vai criando para você a listinha de campos que vai aparecer nessa consulta. E eu quero ver também a descrição do fornecedor. O nome, né?
Beleza. Eu quero pesquisar também essa pesquisa que é por código. Quando vocês pesquisarem pelo código, vai aparecer esses dados. Eu quero pesquisar também pelo nome, pela descrição do fornecedor. Então, quando eu pesquisar pelo nome, quais são as colunas que você quer que apareça? Então, vai aparecer, eu vou botar as mesmas. Filial, o código, e o nome, ou a descrição, né? Pronto, vou avançar. Aqui, eu posso colocar um filtro. Por exemplo, nessa consulta, eu só quero que apareça os fornecedores de pessoa física. Ou eu só quero que apareça fornecedores do tipo de revendedor, por exemplo. E aqui eu coloco qual é o retorno que ele vai me trazer. Então, quais são os campos que ele vai me trazer. Então, eu vou trazer o campo código. Confirmo. Poderia colocar aqui para ele trazer a descrição também? Poderia. Mas eu vou dar uma tarefa para vocês fazerem a descrição via gatilho. Então, eu vou finalizar essa consulta. Pronto, criei o SE2X. Agora, eu tenho que vincular essa consulta no meu campo. Então, eu vou lá no SZ1, que é a minha tabela, vou no campo que eu criei, no campo que eu criei, que foi o prof, vou dar um editar, e aqui na parte de opções, na última opção, eu tenho consulta padrão, cliquei e vai listar para mim todas as consultas, eu procuro a minha SE2X. Ela não apareceu aqui. Por quê? Porque eu ainda não processei no configurador. Ela não apareceu. Então, eu vou O meu cancelar. apareceu. Mas tu salvou, eu não salvei. Ah, tá. Salvei. Não houve alteração. Eu acho que ela deve estar lá já. Ele está dizendo que não teve alteração. Eu só não peguei o que você colocou lá em retorno. Essa parte eu perdi. Então, vou de novo aqui no código, editar. O retorno, você vai ter que selecionar o campo código. Beleza. Vai em campinho ali e bota o código. Beleza, velho. A minha deve ser a última aqui. Ela apareceu. Eu digitei S2A, SA2 e ele apareceu em seguida. S2. Peraí, então, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu dar o confirmar. Estou na minha consulta padrão. Está aqui, bonitinha. É porque às vezes a lista já foi. A lista carrega, pode ser que a minha versão, ela de consultas, ela já está atualizada, eu tenho que sair e voltar. Que lá na pergunta do Proteus, lá no campo, ele carrega quando eu entrar, então eu vou sair e voltar. Aí eu vou lá no SZ1. Se quem já fez, já vai no cadastro lá verificar se já está aparecendo na lupinha. Eu acho que você já falou, mas sempre que a gente for salvar, tem que sair do modo compra, né? Depende do tipo de atualização. Na maioria dos casos, sim. Apareceu aqui, olha, C2_X. Mas, assim, só sai, e não precisa nem sair exatamente. Só quando for criar campos, de verdade. Nesse caso, você só sai da tela e volta para a tela de novo.
Então, aqui eu já vinculei a minha consulta no meu campo. Agora, o que eu vou fazer aqui? Ó? Só sair do fornecedor, curso Proteus. Aqui não preciso sair, não, só dar um incluir. Se eu der incluir, já aparece. Aqui, ó, consulta padrão. Clico aqui, vai aparecer a consulta de fornecedores, que vai aparecer só o teste. Vocês se lembram que eu coloquei 2 tipos de pesquisa, código e descrição? Se eu clicar aqui nessa setinha, ele aparece, ó, código e razão social. Então, se eu clicar em razão social, ele atualiza os campos aqui. Como eu botei os mesmos campos, está vindo aqui, ó. Aí, quando der um OK, ele retorna o código. Difícil? Foi fácil. O legal é que você deixou habilitado lá para de incluir, e aí, caso não exista o cliente, a gente pode usar a partir dessa tela aqui mesmo incluir o fornecedor, né? Isso, exatamente. Então, quando eu clico aqui, ó, incluir. Eu habilitei a opção incluir. Exatamente aqui, gente. Quem não se lembra disso, na consulta padrão, quando a gente cria a consulta padrão, aí ela tem uma opção de incluir. SA2. Só para ficar claro para todo mundo. Vou editar ela. Aqui você permite a inclusão de registro nessa tabela, a partir da consulta padrão. Avancei. Aqui, ó, habilitar a inclusão. Aí, então, já vinculei. Agora, a missão, para a gente fechar a aula de hoje, é a seguinte. Eu quero preencher o nome do professor também. Ou seja, eu quero criar um gatilho. Já sei. Vamos fazer o seguinte. Na consulta padrão, só estou retornando o código, ok? Eu quero retornar o nome do professor também. Então, eu vou editar essa consulta padrão para ele retornar, além do código, retornar o nome também. Não estou editando aqui. E depois eu vou precisar que vocês criem um gatilho, porque se o cara não clicar na lupinha e digitar, ele não vai atualizar. Ó, vou criar mais um campo aqui, então eu vou dar um mais. Clico aqui nessa setinha aqui para pegar o campo. E aí eu vou... O que está 0? Já está nesse A2. Está zoado aqui, gente. Espera aí, tem que sair e voltar. Ele não está trazendo os campos da SA2 para mim. Gente, é difícil ou está sendo fácil? Avancei. Aí aqui já estão os campos, avancei. Vou dar um mais. Cliquei aqui em campos. Eu botei o SA2 no nome. Ou seja, confirmei. Ou seja, o código Como é nome. que você fez voltando lá para ele aparecer? Porque o meu também não apareceu, não. É porque quando você seleciona no início, você tem que selecionar a tabela. Aqui, ó, SA2. Tem que procurar por SA2. Tem que botar SA2 aqui. Se você não coloca SA2 no início, ele vai ponterar em outra tabela. Ah, tá. Aí agora está aqui o código nome. Pronto, finalizei. Então, quando eu digitar código, ele processa automaticamente o nome. Aí, eu vou fazer o seguinte. Vou incluir aqui um novo fornecedor. Código 2. Loja 01.
E aqui vai ser teste 02. Tipo, vai ser pessoa física. Inclui o fornecedor. E aí eu quero o seguinte, gente, olha só. Aqui trouxe bonitinho, né? Quando ele digitou lá o 01. Se ele mudar para 2, o código, ele não atualizou a descrição. Isso é um problema. Então, eu quero que vocês vão ter que pesquisar, tá? Isso aí deve de tarefa de casa, para vocês fazerem em casa aí depois. Pesquisar na internet, pesquisar em outros lugares. O que acontece? Quando eu digitei o código 2, ele teria que preencher e atualizar aqui com o nome correto, teste 2. Ele só atualiza se eu clicar na lupinha. Fora isso, ele não faz. Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer um gatilho para quando ele digitar, ele alterar aqui direto, sem clicar na lupinha, ele preencha o nome correto do fornecedor. Mas aí, no caso, se a gente faz um gatilho para isso, a gente não precisa alterar lá para ele puxar, né? Porque é o gatilho que vai puxar. Isso. Essa alteração que tu fez agora, essa última que você fez, não é necessário, porque quem vai fazer isso de puxar o nome é o gatilho. É o gatilho, exatamente. Porque o que acontece? O gatilho, ele... Deixa eu ver vocês aqui. O gatilho, ele passa, de fato, vai passar por aqui, mesmo se eu pegar pela lupinha. Se eu pegar pela lupinha aqui, o gatilho vai atualizar, vai passar por aqui e vai atualizar. Então, eu preciso, porque isso está furado. Está dando margem de erro para o cliente. Outra coisa, eu não quero deixar o usuário digitar. Eu quero que o usuário busque no cadastro. E uma outra coisa, ali eu quero ver o que vocês se lembram. Eu quero que o nome do professor, todos os campos estejam aqui no browser. Para a gente, quando entrar, eu visualizar quem é o instrutor, qual é o valor hora dele, qual é o custo. Então, eu quero ter essa possibilidade de visualizar tudo aqui. Então, vamos lá, dever de casa. Número 1, colocar todos os campos aqui no browser, não só o código de inscrição, mas todos os campos. Deixa eu digitar aqui, ó. Vou digitar. Esse aí, no caso, é lá dentro do campo em uso, né? Isso. Para quem lembra. Demorou. Então, vamos botar aqui, ó. Homework. Colocar todos os campos do cadastro no browser. 2, fazer um gatilho para preencher o nome do fornecedor ao alterar o código. 3, validar, não permitir, informar a quantidade de horas do curso maior que 250 horas, porque senão vira uma faculdade.
Não, maior que 500 horas. 500 horas. 4. Validar o código, se o código do fornecedor existe. Validar se o código do fornecedor existe. Por exemplo, porque se ele chegar aqui, ó, e botar 0000, o sistema deixa. Não existe esse código. Se ele botar HH, ele deixa. Então, ele tem que validar. Não posso passar se esse campo não existir. Tem que validar. Então, validar se o código do fornecedor é existente. E 5, para fechar, aí é um dever. Aí esse daqui é um pouquinho mais difícil, mas na consulta, nessa consulta aqui, vocês viram que tinha um filtro lá. Então, filtrar somente filtrar na consulta fornecedores pessoa física. Porque o instrutor não quero pessoa jurídica, não, só pessoa física, que eu vou contratar ele para trabalhar. Então, somente filtrar na consulta fornecedores do tipo. Pronto, gente. Tarefinha de casa aí para vocês brincarem até quinta-feira. Vou te falar, até Ah. quinta-feira, com certeza, eu não vou conseguir fazer metade disso aí. Vai, pô, vai sim, vai sim. Vou nada, rapaz. Chego do trabalho 8 horas da noite para fazer faculdade ainda. Vou nada, vou te entregar isso aí no sábado. Enfim, tenta fazer o máximo, tenta dar seu máximo. Mas parece ser difícil, mas não é, tá? Só parece. Então, façam uns testes lá, tenta ver o que vocês conseguem. Tenta se esforçar para ver o que vocês conseguem. Mas aí, isso é uma atividadezinha aí só para vocês brincarem, para vocês exercitarem esse conteúdo que está sendo dado. Talvez o mais difícil aqui possa ser esse gatilho, para trazer o fornecedor, mas a gente já viu isso aqui, ó, formar quantidade, validar a quantidade, validar o código, enfim, quebrem a cabeça. E aí, gente, um ajudando o outro. Quem conseguiu, ajuda quem não conseguiu, e a gente juntos, a gente vai chegando lá do outro lado, beleza? Beleza. Dúvidas, perguntas? Você vai subir essa aula também, não vai, no YouTube? Vou subir. Demorou. Então as dúvidas eu tiro revendo. É Eu isso tô aí. com uma duvidazinha, mas você já mostrou como é que faz, só que eu fiquei na dúvida. Não, mas pode perguntar, eu ajudo agora. Essa questão de você pegou e botou esse custo operacional como visualizador, só que na hora eu não consegui ver como é que tu fez. Isso aqui é lá no configurador, né? SC1. No campo, quando você cria um campo, você tem o tipo lá do campo. Se é alterar e visualizar. Então, todo campo que você cria, aqui, ó, estou no descrição, quantidade, valor, custo, aqui. Editar, você tem essa opção. Visualizar, tá vendo? Propriedade. Saquei. Pronto. Dúvida, gente? Lembrando que validação de campo, vocês colocam aqui dentro, ó, no validação do usuário, como a gente fez lá na descrição. Validações, você vai chamar uma funçãozinha aqui em DVPL. A gente já fez algumas funçõezinhas que eu mandei para vocês. Inclusive, eu nem validei da descrição. Eu compilei e nem validei. Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Deixa eu alterar aqui, estou alterando.
botar menos que 30, não sei se tem mais. Ó, não é permitido informar texto com menos de 30 caracteres. Beleza? Aí ele não deixa eu sair, tá vendo? Aquele, quando eu dou o LRET falso, vamos lá na funçãozinha. Quando eu passo falso aqui, é porque para ele retorna falso, ele não deixa ele sair do campo. Se eu não estivesse passando nada aqui, se houvesse a mensagem, ele ia deixar o usuário digitar, só ia dar mensagem. Então, configuração e arquitetura. Meu Deus. Na verdade, o menos de 50, ele não vai validar mais que 50, porque ele tem um campo de 40 caracteres. Então, ele não vai validar mais do que 50, só menos que 30. Mas está validando. Então, se vocês quiserem essa funçãozinha, eu mando para vocês também. Lembrando que a função, vocês coloquem ela, vocês desenvolvem ela aqui e coloca lá na validação do usuário. Gatilho, vocês aprenderam onde faz, consulta padrão também. Então, tem lá, ó, configurador, tem os gatilhos, tem as consultas. Beleza? Molezinha? Vou mandar esse fonte para vocês, só para vocês terem essa funçãozinha aqui atualizada, tá? Vou colocar lá no grupo da DVPR. Valeu, pessoal. Valeu, meu camarada. Tamo junto. Amigos, vamos estudar, vamos para cima. Vamos para cima que tá frenético. Tá frenético de oportunidade. Em breve, semana que vem, mês que vem, provavelmente a gente está entrando na Dominus. E a gente de TI da Dominus me ligou. Hoje a gente já está na Casas Pedro, na Ocean Pact. Devo entrar na Dominus semana que vem. E hoje eu fiz um processo, uma apresentação para uma empresa bet da vida aí, essas bets de aposta de esportiva. Ela é uma consultoria de apostas esportiva e a gente está entrando lá, deve estar entrando lá também. Enfim, e aí, quanto mais a gente estiver envolvido e trabalhando, a gente tem oportunidade. Beleza, galera? Vamos estar preparados para as oportunidades, valeu? Tamo junto, gente. Camarada. Bom descanso aí para vocês. A gente vai se Boa falando noite aí. pessoal. Tudo Lá no bom grupo. aí? Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, pessoal.